Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto dia de curso. Meu nome é Beatriz Lobato, eu sou aluna de mestrado do programa Biotecnologia e faço parte também da comissão organizadora do nosso curso. Hoje eu estarei como moderadora, auxiliando nas palestras e auxiliando vocês com as dúvidas. Bom, dito isso, vamos iniciar nossa primeira palestra com o título Introdução a Bioprocessos. Quem vai dar essa aula é a Tassiana Freire de Oliveira. A Tassiana ela é bacharel em Engenharia Química pela Universidade de São Paulo e atualmente está realizando o mestrado dela no programa Interunidades em Biotecnologia pelo IPT, com produção de biosurfactante. Seja muito bem-vinda, Tassiana. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Como a Bia já me apresentou, eu sou a Tassiana, e eu vou falar hoje, então, dar uma introdução, né, falar um pouquinho sobre a área de bioprocessos. Essa área tem bastante interface, né, com engenharia, como foi apresentado, eu sou engenheira de formação, mas, assim, tem tudo a ver com biotecnologia, está completamente dentro do universo da biotecnologia. Só queria fazer um adendo antes de começar. Quando a gente não tinha muita ideia do perfil dos inscritos, né? Então, eu não sei se vai estar na medida a apresentação. Então, se tiver alguma coisa, fique à vontade para perguntar, se precisar explicar melhor alguma coisa, ou se tiver tudo muito básico e quiser aprofundar em alguma coisa também, fiquem à vontade, tá bom? Bom, antes de começar a definir mesmo, eu queria mostrar qual que é o cenário que esse campo está introduzido, qual que é o campo de estudo, qual que é a área de estudo. Então, primeiro, eu queria começar falando, assim, que os produtos que a gente consome, que são oriundos de bioprocesso, eles não são atuais, eles não são novidade. A gente tem aí já, desde muito tempo, a gente já consome esses produtos, como, por exemplo, o vinho e a cerveja, e muitos outros. E um exemplo, assim, bastante famoso, né, digamos assim, foi a descoberta da penicilina, em 1928, né, que foi uma grande descoberta, na época, para tratar as infecções da época, mas com a descoberta da penicilina veio a seguinte questão, aqui a fotinha da penicilina, para ilustrar, como produzir em escala industrial e a um preço economicamente viável as biomoléculas que eram produzidas em laboratório, que são produzidas em laboratório. E essa é basicamente a questão que norteia a área de bioprocessos. Como que a gente consegue, né, viabilizar as coisas que a gente faz em laboratório, né, as biossínteses que a gente faz, para chegar no mercado, para chegar na sociedade, né. Aqui só uma chargezinha, é só para ilustrar mesmo, eu sei que ninguém acha de fato, né, que a gente faz escalonamento aumentando as vidrarias que tem no laboratório. E voltando para a penicilina, então, nesse período de 1939 a 1945, ocorreu, então, a transferência do processo de produção da escala de laboratório para uma escala industrial. E aí sim ela pode ser comercializada, né, e utilizada pela sociedade em geral. Alguns exemplos de bioprodutos, além desses que a gente acabou de citar, né, como penicilina e bebidas fermentadas, nós temos outros vários exemplos, como, por exemplo, os biocombustíveis, né, etanol, fármacos mais diversos possíveis, vacina, que acho que não podia ser o tema mais atual, bebidas fermentadas, laticínios, biopolímeros e biosurfactantes. Biosurfactantes eu sei que não é muito conhecido, mas eu fiz questão de colocar porque mais à frente eu vou falar um pouco sobre isso. Como a Bia explicou no começo, esse é o tema do meu mestrado, né, é com isso que eu trabalho, e mais para frente eu vou falar um pouco melhor. Agora sim, a definição, que como uma maneira, né, que a gente, existem várias, mas uma maneira que a gente pode definir aí essa área de bioprocesso. Então, é uma área da biotecnologia que visa a aplicação industrial de reações químicas mediadas por micro-organismos, enzimas ou células vivas, visando a produção de compostos bioativos de interesse industrial. Nessa definição, a gente pode
perceber, né, a gente pode ver que os micro-organismos, as enzimas e as células vivas, eles agem, na verdade, como um catalisador do processo, né, dessas reações biológicas. Então, eles fazem com que seja possível, né, a produção, a transformação da matéria-prima nesses compostos bioativos. Um outro ponto importante também, que eu acho importante falar, é que essa é uma área extremamente multidisciplinar. Então, a gente tem conhecimentos de várias áreas, vários profissionais envolvidos e conhecimentos de várias áreas. Então, desde de engenheiros, né, com conhecimento mais da parte de processo, de reator, de operações unitárias, né, até as pessoas mais da área de biológicas, com conhecimento mais na área de biológicas, né, por questões óbvias, né, é um processo que envolve organismos vivos, micro-organismos e células vivas, então é importante o conhecimento do metabolismo, e também programadores, pessoas que trabalham com modelagem matemática, estatísticos, enfim, tudo isso é uma área que abraça várias formações e vários conhecimentos. Bom, aqui eu trouxe algumas características de bioprocessos, né, que eu coloquei como vantagens e desvantagens. Então, o que a gente tem como vantagem? Lembrando, né, como a gente trabalha com organismos vivos, é meio intuitivo que a gente não pode aplicar condições muito drásticas no processo. Isso eu estou falando meio querendo comparar com os processos químicos, né? Então, por exemplo, temperaturas são bem mais brandas, não são temperaturas drásticas, pressão e a pressão também empregada e o pH são condições bem mais brandas. E por que isso seria uma vantagem a nível de processo, pensando aí industrialmente? Temperatura, porque representa um gasto menor de energia, não precisar elevar muito a temperatura, por exemplo, e não utilizar pressão e pH também em valores muito extremos representa condições mais seguras a nível de operação mesmo. Além disso, a gente tem, né, por definição, que os bioprodutos, né, gerados por bioprocessos, eles são biodegradáveis, e eles podem também ser gerados a partir de fontes renováveis. Quando a gente for falar de meio de cultura, eu vou falar um pouco mais sobre isso. E como desvantagens que a gente tem, uma delas é a presença de muitas substâncias juntamente com o produto final. Então, assim, quando a gente tem o nosso alvo, o que a gente quer produzir, a biomolécula que a gente quer, só que além disso, no final do processo, a gente vai ter mais um monte de outras coisas que são produtos do metabolismo e que não tem muito como a gente controlar para não aparecer, vai estar lá no meio. E isso é ruim, né? É uma desvantagem até certo ponto, porque dificulta muito o processo de purificação. As etapas de purificação, elas representam um fator considerável no custo final do processo. Então, quanto mais complicado for, né, teoricamente, mais complexo, mais caro fica, menos viável economicamente. Os produtos normalmente são muito diluídos, claro, né? A conversão dessas reações, né, biológicas em comparação com as reações químicas, elas são bem menores. Então, a gente tem uma quantidade menor de produto. A contaminação pode comprometer o processo, né? Claro, isso depende muito do processo, né, do que a gente está querendo produzir. Alguns exigem um nível de contaminação muito maior, como, por exemplo, a produção de fármacos, outros nem tanto, como a produção de etanol, por exemplo, mas a contaminação, realmente, né, sempre é algo que vai parar o seu processo. E a baixa velocidade de reação. Se a gente for comparar também com reações químicas, as reações para produzir bioprodutos, né, elas demoram muito mais, assim, ao passo que a gente tem reações que ocorrem, sei lá, em questões de minutos ou de horas, reações químicas, normalmente para a gente, em um bioprocesso, depende muito, mas a gente tem bioprocesso que dura dias, semanas, né, então o tempo é bem maior. Sobre as etapas de bioprocesso. Então, a gente pode, para a finalidade de estudo, a gente pode dividir em duas etapas. A primeira delas, a gente chama de upstream. O que significa? O que representa, né? São os tratamentos que antecedem a operação em bioreator.
Então, a reação de biossíntese em si, onde vai formar o bioproduto que a gente quer. Tudo que antecede a esse ponto, esse momento, a gente chama são as operações de upstream. Em contrapartida, a gente tem também as operações de downstream, né, que são as operações que sucedem o cultivo microbiano. É o que acontece depois da biossíntese, que a finalidade disso, a finalidade, né, dessa etapa é a purificação do produto para que ele possa ser comercializado de acordo com a finalidade dele. Aí aqui eu trouxe um pouco mais de detalhe, né? Então, ali o quadradinho que tem a biossíntese, onde ocorre, digamos assim, a produção do bioproduto, que é onde tem o bioreator, está representado pelo bioreator. Antes disso, que são as operações de upstream, a gente tem, então, a seleção do micro-organismo, o preparo da matéria-prima, que aqui a gente pode entender que é o meio de cultura, a esterilização de todo o material e todo o insumo que vai ser utilizado no processo, e após a biossíntese, a gente tem, então, a separação e a purificação dos produtos gerados, né, do produto-alvo que a gente quer, e existe também o tratamento de efluentes, que foram gerados no processo, descontaminação, né, isso também é importante, até por uma questão de biossegurança. Bom, aqui um esquema geral, na verdade são todos é o que a gente acabou de ver, só que montado, né, no esqueminha, digamos assim, no lugar onde cada um se enquadra. Então, no centro a gente tem o bioreator, que é onde ocorre a biossíntese, e esses dois quadradinhos pretos, eles correspondem às operações de upstream, que nesse caso aqui está representado pelo preparo do inóculo, né, e pelo preparo da matéria-prima. E desse outro lado, a gente tem as operações de downstream, né, que é a parte quando sai do reator, então, isso depende muito também do produto, depende muito do que a gente quer, depende muito do processo, mas de uma maneira geral, a gente tem a separação das células, né, obtendo assim o caldo fermentado, que nesse caso é onde está o produto, né. Nesse exemplo, o produto está no caldo fermentado, mas existe processo também que o produto ele está nas células, é um produto intracelular, isso pode acontecer. Então, aí são outras operações aí que são empregadas para que ocorra a lise celular e a obtenção do produto. Então, isso varia bastante, mas de uma maneira geral é isso. Então, em resumo, os 4 pilares, né, de um processo fermentativo, o que precisa acontecer para a gente ter sucesso no processo, digamos assim, são esses fatores. Então, o micro-organismo, a escolha e seleção do micro-organismo, o meio de cultura, forma de condução do processo e a recuperação do produto. Nessa apresentação, especificamente, eu vou falar mais dos 3 primeiros temas, né? O micro-organismo, o meio de cultura e a forma de condução do processo. A recuperação do produto, vocês vão ter outra palestra mais tarde, falando especificamente disso. E de micro-organismo também, eu não vou falar muito, mas depois vai ter uma palestra mais aprofundada. Então, começando aí pelo primeiro, os micro-organismos. Então, a primeira noção, digamos assim, é como que a gente obtém micro-organismos para o interesse industrial. Existem algumas maneiras, né? Uma delas, que é o isolamento a partir de recursos naturais. Então, por exemplo, isolar micro-organismos de solo ou da água, por exemplo, é um processo bastante trabalhoso, né? Bastante oneroso, gasta bastante, mas em contrapartida a gente tem aí a possibilidade, né, de encontrar linhagens que sejam melhores produtoras em um determinado produto, por exemplo, fazer também prospecção de novas moléculas, né, produzidas por novos micro-organismos, então é uma estratégia bem interessante. Em seguida, pode ser utilizado também a compra em coleção de cultura, então existem várias coleções com uma imensidão de micro-organismos aí, que a gente pode procurar, dependendo, né, se a gente já tiver um foco mais ou menos do que quer, mas assim, não tem, digamos assim, o nível de novidade que teria se a gente tivesse isolado um micro-organismo que nunca tinha sido isolado antes, né, por exemplo, mas é também muito válido. Depois, a gente tem a obtenção de mutantes induzidos por métodos convencionais, algumas técnicas, né, por exemplo, aplicação de UV ou de alguns
agentes químicos, a gente consegue gerar mutantes, mas de uma maneira, digamos assim, aleatória, né? Pode ser, já existem exemplos, né, na literatura de processos que foram muito bem sucedidos, né, utilizando essa técnica, mas é uma técnica aleatória, né, o que a gente obtém. E tem também a obtenção de micro-organismos recombinantes por técnicas de engenharia genética, que é algo bem mais assertivo, né, entre aspas, mas que exige, né, bastante conhecimento da área, enfim, das técnicas empregadas. Só uma fotinha para ilustrar. Bom, então, assim, tendo selecionado o nosso micro-organismo, ainda assim existem algumas características, né, a nível de processo que é importante a gente observar. Uma delas é a primeira, apresentar elevada eficiência na conversão de substrato por produto. Isso é uma característica intrínseca, digamos assim, né, do micro-organismo, o quanto que ele consegue converter. Depois, permitir elevado e rápido acúmulo de produto no meio de cultivo. Quando a gente tem, por exemplo, isso é uma coisa que acontece no meu trabalho, né? Eu me lembro disso. Quando a gente tem, por exemplo, produção de um antibiótico, digamos, a partir de um certo momento pode acontece, né, no caso do que eu estou fazendo, a partir de uma determinada concentração de que esse bioproduto foi produzido, ele começa a inibir o próprio micro-organismo que produziu ele. Então, assim, isso do ponto de vista do processo, representa um limitante, porque ele vai conseguir produzir até um determinado ponto. Depois disso, ele não produz mais, porque ele vai começar a ser inibido pelo próprio produto que ele produziu. Depois, temos também não produzir substâncias incompatíveis com o produto. Então, foi aquilo que eu falei um pouco antes. A gente tem o nosso alvo, digamos assim, mas junto com isso tem outras coisas. Então é importante que essas outras coisas, elas não sejam incompatíveis com aquilo que a gente quer, né? No sentido de perder estabilidade, enfim. Outro ponto importante, não ser patogênico, a gente evitar o máximo possível. Mais para frente a gente vai ver que quando a gente trabalha com micro-organismos patogênicos é um pouco mais restrito, né, a nível de processo. A escala tem que ser um pouco diferente, então, se der para evitar. Apresentar estabilidade quanto ao comportamento fisiológico. Claro, né, a gente quer começar um processo e terminar com um micro-organismo com a mesma capacidade de produção. A gente não quer que ele perca essa capacidade ao longo do processo. Então, é importante que tenha essa estabilidade no comportamento. Não exigir condições de processo muito complexas. Então, por exemplo, condições de pH, pressão, temperatura, ou mesmo a composição do meio de cultivo, que é o próximo tópico, não exigir meios de cultura muito dispendiosos. O meio de cultura também, que é a matéria-prima, também representa um custo considerável, né, no processo. Então, é importante a gente sempre procurar baratear o meio de um meio de cultura. E também tolerância e resistência a substâncias tóxicas, né? Bem claro, pensando na questão de contaminação. Agora, falando um pouquinho sobre o meio de cultura. Algumas características importantes, né? Claro, a primeira de todas, que seja o mais barato possível. Só que, além disso, existem algumas outras restrições, né? Digamos assim. Uma delas, obviamente, né? Atender a necessidade nutricional do micro-organismo e permitir a formação do produto de interesse. Bom, aqui, assim, a nível de apresentação, eu dividi micro-organismo e meio de cultura. Mas, na verdade, esse estudo, assim, ele tem que ser feito junto, né? O micro-organismo com o meio de cultura. Uma coisa tem que complementar a outra. Porque, como está dizendo aqui, o meio de cultura tem como premissa, né, atender às necessidades nutricionais do micro-organismo. Ele precisa crescer para produzir. Baixo custo de obtenção, beneficiamento, transporte e estocagem, mais pensando na questão de logística, né, claro, mas que também é importante. Auxiliar no controle do processo, pH e espuma. Então, por exemplo, meios tamponados, que ajudam a segurar o pH. Meios complexos, eles tendem a formar mais espuma, e tem também outras questões de formação de espuma também, que acontece com biosurfactante, por exemplo, que eu vou falar um pouco mais adiante.
Elevada disponibilidade e facilidade de padronização dos componentes. Quando a gente tem alguns componentes que a gente usa em meio complexo, sei lá, extrato de levedura, por exemplo, eles não têm, eles têm variações de lote para lote, né? A gente não pode comparar um lote com o outro. Então, isso é algo que dificulta a padronização. E não contribuir para dificultar o processo de separação do produto. Isso é importantíssimo, pensando na questão de upstream, que a gente falou agora há pouco, né? Então, que já é uma série já são várias etapas, assim, que contribuem bastante com o custo do processo. Então, quanto menos dificultar essa parte, melhor. E aqui só um adendo também, pensando também nessa questão de baratear o meio, né, uma grande variedade de matérias-primas provenientes da agroindústria pode ser utilizada como fonte de substrato, carbono, energia e outros nutrientes. Isso acontece bastante, né? Essas matérias da agroindústria, algumas delas são ricas em, por exemplo, açúcares, e isso, alguns micro-organismos conseguem assimilar isso. Então, além da questão de baratear, porque teoricamente é um subproduto da indústria que não ia estar sendo usado para nada, tem também todo um apelo, digamos assim, de sustentabilidade, né, para não gerar resíduo, né. Bom, agora falando um pouquinho de bioreatores. Não sei se estou falando muito rápido, mas, enfim, configurações de bioreatores. Existe uma infinidade de configurações de bioreatores. E o que a gente leva em consideração, digamos assim, para decidir essa configuração? Uma delas, né, um desses fatores, é a questão de fenômeno de transporte que ocorre no reator. Então, por exemplo, transferência de calor, massa e quantidade de movimento. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo prático. Desculpa. Por exemplo, células animais e vegetais, em comparação com células microbianas, elas são muito diferentes, apresentam características muito diferentes, principalmente uma delas, né, com relação à membrana, à parede celular. Isso impacta também, né, na configuração do bioreator. Então, por exemplo, nesse quesito, as células animais, elas têm uma sensibilidade muito maior ao cisalhamento. Então, algum tipo de reator, digamos assim, a configuração de um reator que é utilizado para células microbianas, o tipo de agitação, ele não pode ser o mesmo de uma célula animal, porque ela tem essa sensibilidade ao cisalhamento. Outra questão também é a capacidade dos bioreatores. Então, aqui, micro-organismos patogênicos, que a gente falou um pouquinho. A capacidade é até 2 metros, de 1 até 2 metros cúbicos, né, de trabalho. Já para enzimas, antibióticos e vitaminas, de 100 até 200 metros cúbicos, né, geralmente. E para processo de fermentação alcoólica, que é um processo que não exige muita esterilidade, né, chega aí até a milhares de metros cúbicos. Bom, aqui são algumas configurações de reatores. Tem outras, né? Existem outras, essas são algumas, mas também eu não vou falar de todas porque não é exatamente o foco. Eu vou falar das mais usadas, né? Por exemplo, o primeiro aí, que é o STR, é o mais utilizado, é um reator de agitação mecânica, ele é bastante utilizado para cultivo microbiano. Já os do lado, né, de coluna de bolhas e airlift, eles são reatores de agitação pneumática, né, eles produzem, né, bolinhas, essa produção de bolhas que vai agitando o líquido, e essa estratégia ela é utilizada justamente porque ela consegue diminuir bastante a tensão de cisalhamento. Então, é o tipo de reator mais aconselhado, por exemplo, para cultivo de células animais. Bom, sobre a forma de condução, né? A forma de condução de um processo fermentativo. Então, existem algumas maneiras de condução desse processo. A forma de condução é diferente da configuração do reator. A configuração do reator é o reator em si, né? As peças, enfim, o agitador. Aí a forma de condução é como que esse processo ele vai se dar nesse reator.
Esse estudo, digamos assim, ele se dá principalmente com relação ao fluxo de entrada e a retirada do produto final. Então, uma das formas de condução é o processo descontínuo, que é também chamado batelada. Então, esse processo opera em um sistema fechado. Por que o sistema é fechado? Porque nenhuma adição é feita durante o processo. Então, aqui, basicamente, a gente começa o processo, coloca tudo o que precisa, o meio de cultivo, o inóculo, fechou, começou o processo, deixa terminar e só vai tirar depois no final. Durante o tempo de reação em si, nada vai ser adicionado. Além disso, né, como resultado da atividade metabólica do micro-organismo, a composição do meio de cultivo varia ao longo do tempo, né? Claro, eu coloquei um meio de cultivo lá com uma determinada fonte de carbono que o micro-organismo vai consumir ao longo do tempo, então a composição vai ser diferente no final. Esse processo descontínuo, digamos assim, ele é o mais simples, né, entre aspas, mas ele é extremamente necessário para o estudo de cinética de um processo. Então, mesmo que para a gente decidir, digamos assim, tomar a decisão de usar outras formas de condução de um processo, a gente precisa entender a cinética. Então, a gente precisa do conhecimento de como que é o funcionamento nesse processo descontínuo. A cinética, quando eu não quis aprofundar muito nessa parte, porque, né, enfim, é bastante a parte de cálculo e também eu acho que não era muito foco, mas a cinética é muito importante para a gente entender como que as concentrações vão variando ao longo do tempo. Concentrações de substrato, concentração de biomassa, a formação do produto. Então, para a gente entender como que ele vai sendo quando que o produto vai sendo formado, enfim, quando que começa, quando que inibe, por que parou, enfim, isso tudo a gente vê, são os dados de cinética que dá pra gente. Aí aqui embaixo só um esqueminha, mas foi bem o que eu já falei para vocês, né, como funciona esse processo descontínuo. Então a gente tem um reator, a gente coloca o que a gente precisa, eu esqueci de colocar a legenda, mas enfim, o S é o substrato, o X é a biomassa, que é a concentração de células, o F é a vazão volumétrica, que é o quanto que está entrando, a concentração pelo tempo, né? Aí a gente tem o processo, né, o processo de fermentação, e depois a descarga, quando a gente tira tudo e esvazia o reator e começa de novo, com tudo novo. Uma outra forma de condução é o processo contínuo. O processo contínuo, ele opera em um sistema aberto, então ao contrário do que a gente acabou de ver, que é o descontínuo, que era um sistema fechado, que nada entrava, né, ao longo do processo. Já no processo contínuo, a gente tem que, em dado instante, o reator é alimentado, né, com meio esterilizado, a uma determinada vazão. E, ao mesmo tempo, é realizada a retirada do caldo fermentado. Então, deixa eu mostrar aqui no esqueminha. Então, o que a gente tem? Então, primeiro começa como um processo descontínuo, né, onde a gente coloca e espera um pouco acontecer, e depois a gente vai fazendo a adição de novos meios de cultivo e retirada. A última que a gente vai ver é o descontínuo alimentado. O descontínuo alimentado ele é muito típico assim, da área de engenharia bioquímica. O que acontece? Então, em um ou mais nutrientes necessários ao crescimento, eles são adicionados ao bioreator sem que ocorra a retirada do material durante a operação. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, ao contrário do anterior, contínuo, a gente tem a entrada e a saída, com a mesma vazão. O descontínuo alimentado, não, ele só tem a entrada. Ele vai sendo alimentado até atingir um certo volume, né, que foi o volume determinado, e depois encerra o processo. Então, permite o controle da oferta de nutrientes para as células através de alteração na vazão de alimentação. Isso é importante, porque, às vezes, né, alguns micro-organismos, eles podem ali apresentar uma inibição se a gente der tudo de uma vez, por exemplo. Então, a gente tem que ir dando as coisas aos pouquinhos. Aí, é nesse caso, assim, que esse processo descontínuo alimentado é empregado geralmente. Aí o esqueminha,
Então, a gente tem a carga, ele começa como um descontínuo, nada é adicionado, e depois vão sendo feitas adições sucessivas até atingir um determinado volume, então, quando ele é descarregado e encerrado o processo. Tá. Bom, essa é a parte mais teórica, digamos assim, né, que eu queria passar para vocês, e agora eu vou falar um pouquinho, vou dar uma aplicação, na verdade, que é também sobre o trabalho que eu estou desenvolvendo no meu mestrado. Então, meu trabalho é sobre a produção de um biosurfactante utilizando glicerina residual como substrato. Então, um biosurfactante, né? Não sei se todo mundo está habituado com isso, mas o que é um surfactante? O biosurfactante. Ele é um surfactante de origem biológica, né? Que são compostos com atividade superficial, constituídos por moléculas anfifílicas. Então, aqui eu coloquei um exemplo. Essa, digamos assim, é a carinha, então, existe a molécula, né? Então, tem aqui uma cauda, uma parte hidrofóbica e a parte hidrofílica, que a gente chama de cabeça. Aí, aqui eu coloquei um exemplo, que é um biosurfactante do tipo lipopeptídico, que é o que eu trabalho, seguindo essa configuração aqui. Tem a cauda, então, que é a parte hidrofóbica, e essa cabeça, que é a parte hidrofílica. Então, como ele tem essas duas, digamos assim, essa capacidade, né, de interagir com substâncias de diferentes polaridades, então, tanto substâncias hidrofóbicas como hidrofílicas. Algumas características dos biosurfactantes. Eles possuem baixa toxicidade e alta degradabilidade em comparação com surfactantes sintéticos, né? Surfactantes sintéticos, geralmente, eles são oriundos de fontes não renováveis. Eles possuem forte atividade em condições extremas, como altas temperaturas e altos índices de pH e salinidade. Então, eles apresentam alta estabilidade. Grande no setor ambiental e agrícola, nas indústrias farmacêuticas, cosméticas, alimentícias e petroquímicas. Apresentam grande biodiversidade no Brasil, né? Existe uma gama aí, digamos, de micro-organismos capazes de produzir biosurfactantes. E eles não apresentam natureza patogênica, os micro-organismos, né, que produzem. Aqui, então, eu vou falar um pouquinho do estudo do processo que foi feito até agora, tá? Até para ilustrar as coisas que a gente viu. Então, vamos lá. Primeiro, a primeira etapa do trabalho, digamos assim, constituiu na seleção do micro-organismo produtor. E como que foi feito, né? De uma maneira simples, através de busca na literatura e obtenção do micro-organismo em uma coleção de cultura. Em seguida, foi feita a seleção do meio mineral, que também foi feita uma busca na literatura, né, dos potenciais, dos meios que já eram utilizados, digamos assim, para esse micro-organismo, e além disso foram feitos, tendo selecionado alguns meios de cultura, foram feitos então testes com esses diferentes meios, avaliando a produção. Em seguida, como o objetivo do trabalho era aplicar a glicerina residual como substrato, foi feita, então, uma caracterização desse substrato, da glicerina residual, com relação ao teor de glicerol. O glicerol, no caso, é a fonte, o que seria como fonte de carbono, né, que vai ser assimilado como fonte de carbono pelo micro-organismo, e o teor de metanol. O metanol, na verdade, ele é um inibidor, mas ele existe nesse resíduo, né, que a glicerina residual é o resíduo da produção de biodiesel. Então, durante esse processo, que é de produção de biodiesel, é gerada, então, essa concentração de metanol na glicerina. Que não é interessante para o micro-organismo, mas é importante a gente conhecer. Depois disso, foram feitos testes com diferentes concentrações de glicerina residual. Por que isso é importante? Porque foi aquilo que a gente falou, é um meio complexo. Por ser um meio complexo, a gente não sabe exatamente como vai ser a ação de cada componente ali. Então, isso é importante, foi importante esse teste com as diferentes concentrações para que a gente tivesse um conhecimento da cinética do bioprocesso. Ou seja, saber até que concentração limita, que concentração inibe, determinar, digamos assim, a concentração ideal.
E por fim, por fim não, né, mas enfim, depois disso foi feito o ensaio em bioreator, que foi importante também para o ajuste do processo em si. Esse processo, ele foi... Depois eu trouxe algumas fotos para mostrar, mas um dos gargalos, né, que já é bastante descrito na literatura, é a formação de espuma. Então, foi importante a gente fazer um ajuste, né, na coleta de espuma, principalmente, e também a otimização do meio de cultivo. Aqui eu trouxe algumas fotos. Aqui a glicerina residual, o reator para a produção do biosurfactante. Então, como vocês podem ver, não sei se dá para ver, né, mas isso aqui tudo é espuma que é produzido, e essa espuma ela não fica no reator, ela sai. Então, a gente precisou criar um sistema para recuperação dessa espuma, na verdade, para recircular essa espuma, né, para que ela volte para o meio e a gente não tenha perda de volume também, né. Acho que é isso, gente. Aqui são as referências. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Não sei se... Acho que eu fiquei com tanto medo de colocar muita coisa, né? E não sei se faltou alguma coisa. Mas, enfim, eu estou aberta a perguntas. Fiquem à vontade. Muito obrigada pela atenção. Tava falando com o microfone silenciado. Tá, assim, muito legal a sua palestra. O pessoal gostou bastante. Gente, acho que tem muitas pessoas que não conhecem, né, como que funciona aí o processo, né, de um processo fermentativo, essa parte da produção industrial mesmo, né? Deixa eu te perguntar, eu vi que você estava falando sobre a importância, né, de se ter um micro-organismo compatível com aquele produto que a gente quer produzir. E eu queria te perguntar, como que eu faço assim para saber que não ocorreu nenhuma alteração com a minha bactéria e ela está produzindo alguma coisa ali que é incompatível, que eu não quero essa produção desse material no meu meio? Tem esse controle durante o processo ou eu só consigo ver isso lá no final da produção? Tipo, perdi tudo. Não, dá para controlar. Normalmente, quando a gente está fazendo um processo, né, um bioprocesso, a gente tem alguma retirada, né, de amostras aí, periodicamente, para a gente, justamente para fazer algumas análises de acompanhamento. Então, tanto análise de produção, para a gente ver se está produzindo, aí isso é bem específico, né, de cada bioprocesso, mas também algumas análises, por exemplo, que dá para a gente ver se produção de ácido, né? Alguma coisa assim, nesse sentido, sabe? Que normalmente por cromatografia. E aí a gente consegue ver, por exemplo, se o metabolismo está direcionando para um lado que a gente não quer muito. Então, não sei, por exemplo, pode ser que está faltando alguma coisa no meio, está faltando carbono. Então, está direcionando o metabolismo para uma outra via que a gente não quer. Isso são análises que a gente vai fazendo periodicamente, né, a partir das amostras que a gente tira ao longo do processo. É importantíssimo, inclusive, acompanhar. Uhum. Você já chegou a ter algum problema com isso ainda no seu projeto ou ainda não? Segue tudo bem? Tudo bem, não exatamente, né, mas já aconteceu. Quando a gente é muito diferente quando a gente começa, digamos, a gente sempre começa em frasquinho, né, numa escala menor, para a gente, né, estudar algumas condições e depois a gente parte para o reator. E quando a gente parte para o reator, é muito diferente, assim, por exemplo, algumas limitações não acontecem, por exemplo, com a questão de pH, que foi uma coisa que pessoalmente eu tive quando estava fazendo ensaio em frasco agitado, era um meio tamponado, mas chegava um momento que não segurava mais, o tampão não segurava mais o pH baixava e parava a produção. Isso em reator é um problema que a gente não tem, porque a gente consegue controlar o pH. Mas, justamente, assim, é um processo que normalmente fica um pouco mais, a gente deixa, né, mais tempo, então começa, às vezes, a faltar alguma coisa no meio de cultura. No meu, a gente adotou uma estratégia de batelada alimentada, né, que foi o descontínuo
o terceiro caso, acho que eu apresentei. Uhum. Então, a gente fazia adição de fonte de carbono, então, assim, a gente sabia que carbono não era o que está faltando, mas outras coisas no meio não foram adicionadas e começaram a faltar, por exemplo, o nitrogênio, né, ou micronutrientes. Então, acontece. É sempre uma surpresa quando a gente vai fazer o reator, os primeiros é sempre uma surpresa, e depois a gente vai ajustando o processo. Eu vou abrir agora para as perguntas dos nossos ouvintes e vou começar com a do João Vitor. Ele está perguntando: como geralmente é realizado o orçamento para materiais que vão ser usados no bioprocessamento? Como saber quando eles não estão muito caros? Entendi. Eu acho que vocês vão ter uma palestra, né, dessa parte econômica, que talvez seja mais, vai ser bem isso, ela é especialista nisso e vai ser bem sobre isso, né, mas assim, eu acho que foi aquilo que eu falei, é uma área que engloba diversos profissionais, tem pessoas específicas aí que ficam nessa parte de mercado, né, de olho, e normalmente as coisas são tabeladas, né, e eles têm essa noção aí mais, o pessoal de compras, né, e de vendas tem mais essa noção, mas, né, é isso. Uhum. A Ariane, ela comentou aqui de um termo que você usou na sua palestra, e acho que tem uma dúvida aqui no comentário, algumas respostas, ela perguntou o que era cisalhamento. Cisalhamento, nossa, gente, deixa eu ver como que eu posso explicar. Tem a ver, digamos, de uma maneira assim, mais simples, mas tem a ver com atrito, né? É o quanto que sofre, assim, de atrito. No caso, eu usei esse termo para me referir à tensão de cisalhamento, né? Quando a gente compara uma célula animal com um micro-organismo, por exemplo. Então, a própria estrutura de reator que é utilizada para micro-organismo, né, permite uma agitação muito mais forte, porque ele consegue sobreviver a isso, ele consegue, né, superar isso. Já uma célula animal, não, ela não aguenta tanto atrito, assim, digamos, então ela precisa de uma agitação muito mais branda. Ela é mais sensível. Não sei se deu para... Ela quebra muito fácil, né? Sim. Exatamente. A Denise Langanki perguntou: poderia dar um exemplo de produto obtido pelo processo contínuo alimentado? Só que acho que ela confundiu, acho que deve ser descontínuo alimentado, né? Você pode dar um exemplo? Ah, tá. O descontínuo alimentar. O exemplo que eu dei do biosurfactante, né, que eu tô trabalhando agora no meu mestrado, acho que eu não deixei isso claro, realmente, mas é um processo descontínuo alimentado, porque quando a gente fez o estudo, né, da concentração da fonte de carbono, não era uma concentração muito alta, né? Então, se a gente fizesse um processo descontínuo, só com aquela concentração baixinha, não ia durar muito, não ia produzir muito, porque rapidinho ela ia consumir essa fonte de carbono. Mas era o máximo que ela aguentava de uma vez, digamos assim. Então, aí a gente optou por um processo descontínuo alimentado, onde a gente vai dando de pouquinho em pouquinho, para ela não parar de uma vez, mas também para ela não ficar inibida com uma concentração maior que ela consegue sobreviver ali. Uhum. É muito utilizado, tem muitas, né, engenharia bioquímica, na parte de processos químicos não, acho que nem existe descontínuo alimentado, mas para engenharia bioquímica, né, existem vários bioprodutos que eles utilizam essa estratégia. Uhum. O Felipe, acho que você já comentou, né, no início da palestra sobre a obtenção de culturas, né? Mas o Felipe, acho que ele quer saber mais em relação à sua bactéria do seu projeto, né? Ele perguntou como você obteve as bactérias produtoras de biosurfactante. Então, Felipe, especificamente no meu projeto, né, a gente fez uma busca, a gente tinha algumas características que a gente queria, digamos assim, né? Eu não aprofundei muito em biosurfactante, mas existem várias classes de biosurfactantes, e a gente queria uma classe específica, que eram os lipopeptídeos. Então, dentre, digamos assim, as bactérias, né, que são citadas nessa, como produtoras, né, disso, a gente deu uma procurada, foi feita uma busca, e aí, então, a gente encontrou uma bactéria em um banco de cultura.
Nesse caso foi assim, mas eu já fiz, na minha iniciação científica, na faculdade, eu também trabalhei com biosurfactante, só que a estratégia foi um pouco diferente. A gente já tinha um banco, assim, né, o grupo de pesquisa já tinha um banco bem extenso, e foi feito, então, um screening de todas essas bactérias desse banco, né, foi feita uma seleção para a gente ver quem produzia e quem não produzia. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas era isso. O Arthur Gomes está perguntando: quais métodos podem ser utilizados para alterar as vias metabólicas usadas pelos MOs a fim de produzir outros compostos? Desculpa, quais estratégias podem ser utilizados para alterar a via metabólica desses organismos? A fim de produzir outro composto. Sim. É bastante utilizado. Tem uma palestra também que vai aprofundar um pouco mais, né? Que vai ser, acho que é a da Kelly. Ela vai falar isso, ela vai falar. Mas é exatamente sobre isso. Assim, é super válida a sua pergunta, mas assim, não sei se eu vou conseguir dar a melhor resposta, né? Eu sei que são aplicadas várias técnicas de biologia molecular, mas enfim, não é muito o meu forte. Eu trabalho mais com processo. Mas é muito utilizado, sim. Inclusive, eu já vi nessa linha, né, do trabalho do meu mestrado, eu já vi diversos trabalhos, assim, que citam, que eles usam essa estratégia de fazer melhoramento genético em uma bactéria que a gente já sabe que produz, mas produz pouco. E ela produz pouco, porque é uma limitação dela. Então, assim, a gente mexe no processo, mexe no meio de cultivo, a gente consegue ter algumas melhorias, mas ainda assim não vai ser nada assim, não vai ser nada, né, nossa, quanto. Então, uma das estratégias é justamente fazer exatamente isso que o Arthur, né, que ele falou, que é você conseguir mexer no metabolismo mesmo, desviar o metabolismo ali para uma via que você quer. O João Vitor está perguntando: é comum haver o crescimento de organismos contaminantes no reator? Existe alguma forma de tratar a cultura? O que acontece quando tem uma contaminação, quase? Então, deixa eu pensar, se é comum, acho que depende, assim, depende bastante. Sistema fechado, acho que não é difícil, né? Oi? Se for um reator no sistema fechado, talvez é mais difícil, né? Agora não... Então, mas, por exemplo, a produção de etanol. Produção de etanol não tem quase nenhuma esterilidade, não contamina, porque, teoricamente, né, o etanol, ele já descontamina. O etanol que é produzido ali, ele já dá uma segurada, né, digamos assim. Essa é uma característica desse processo. Mas tem outros que, por exemplo, o processo com célula animal, saindo um pouco de micro-organismo, mas com célula animal é muito fácil de contaminar, porque ela meio que... ela não tem nenhum mecanismo ali de defesa. Os micro-organismos, eles têm mecanismos de defesa, né? Claro que depende da carga microbiana. Se você cuspir no reator, não vai ter jeito. Mas se for uma coisa, assim, uma carga microbiana pequena, digamos assim, que entrou, as próprias bactérias que estão ali, elas conseguem superar isso, digamos assim, porque elas têm mecanismos disso. Claro, cada uma com seu metabolismo. Mas acho que é isso. Não sei se respondi. Tem alguma outra forma na recuperação, ali no processo de purificação, que consegue eliminar contaminante? Ou se for uma contaminação muito grande, acaba perdendo? Então, mas eu acho assim, se você já está com o processo contaminado, você já perdeu o controle do processo, né? Você não consegue mais, ele está contaminado, você não sabe mais o que tem ali, o que foi, sabe, o que foi produzido, já perdeu o controle, assim, não sei se tem muito o que salvar. Tô pensando aqui se tem algum exemplo, mas eu acho que não. Assim, esterilidade é, de fato, uma coisa essencial, assim, né? Então... E, é claro, tudo isso também depende muito da aplicação, né? Por exemplo, produção de fármaco, você não pode nem pensar em ter nenhum contaminante. Mas aí, alguns outros produtos, não sei, às vezes... produtos que são direcionados para produção de ração animal, alguma coisa assim, eles têm uma faixa, digamos assim, uma exigência, né, um pouco menor. Né? Isso. Patrick Gomes está perguntando: dentro dos micro-organismos patogênicos, pode dar algum exemplo de algum utilizado e dos seus produtos?
dos micro-organismos Não é o comum, patogênicos. né, usar patogênico, né? Não é... Não. Não. Tem alguns, assim, que eles são aquilo que a gente chama de... Eles são patogênicos, mas eles são aqueles... como é que eu vou dizer? Eles são, por exemplo, Pseudomonas. É um patogênico, mas ele é oportunista, né, que fala. Tem várias, já tem produto, por exemplo, tem biosurfactantes que são produzidos a partir disso, tem outros bioprodutos que são produzidos a partir disso. Assim, dá para acontecer, só que precisa de um controle muito maior, né? Tanto com relação à produção em si, por exemplo, você tem que ter muito cuidado, até o ar que você libera tem que ser filtrado, né? Para você não contaminar o meio. Então, nesse sentido de controle de processo, né? Eu acho que dificulta bastante quando a gente trabalha com micro-organismo patogênico. Eu acho que dá tempo, tem mais 2 perguntas aqui no chat. A Sara está perguntando, em algum momento você trabalhou com bactérias endofíticas? Não, nunca trabalhei. E o H. Galvão está perguntando, qual o nível da estrutura computacional é aplicada auxiliando o estudo e controle do processo como um todo? Acho que não é muito bem essa área, né, Tassi? Não. Não, sim, não é exatamente a minha área, mas eu disse assim, é muito, assim, precisa de muita coisa, né? Porque tem vários dados que a gente vai gerando ao longo do bioprocesso, eu talvez devesse ter mostrado mais isso. Mas, assim, com relação concentração de oxigênio do meio, então, tudo isso precisa ser monitorado porque são informações importantes. Por exemplo, o oxigênio, a gente sabe que as bactérias estão crescendo quando o oxigênio começa a baixar. É importante saber disso. E nesse sentido, assim, é muito importante a gente ter ter auxílio computacional, tanto nessa questão de controle de processo. Isso eu estou pensando mais em laboratório, né, que a gente já precisa muito de controle, mas assim, em indústria mesmo, a nível industrial, os processos são totalmente automatizados, sabe, não tem gente indo tirar amostra, por exemplo, igual a gente faz em laboratório. Então, assim, é essencial, é importantíssimo. A parte de modelagem matemática também é muito importante. Eu não quis entrar muito, né, nessa parte de modelagem, assim, de cálculo, mas toda essa parte, todos esses parâmetros, assim, que eu falei, por exemplo, a forma de condução do reator, né, a taxa de alimentação, tudo isso é calcular, tudo isso a gente obtém por meio de cálculos, né, são várias fórmulas. Então, assim, é importantíssimo também, essa parte de simulação de processo e modelagem matemática. Então, é essencial. Te convido, a Galvão, para assistir a próxima palestra, que é da doutora Rosane. Ela tem bastante experiência nessa área, ela já atua por muito tempo. Ela, com certeza, vai conseguir trazer algum exemplo, falar sobre isso. Tassi, muito obrigada. Deixa eu ver, assim, tem mais perguntas aqui, mas acho que não vai dar tempo, vai ficar devendo. Pode ir. Bastante, tá? Muito obrigada por você ter aceitado esse desafio, tá apresentando, falando aqui com a gente. Eu que agradeço. Nos próximos anos também te receber novamente. E boa sorte com o seu mestrado, tá? Com a qualificação, com tudo, com seus projetos, que tudo dê certo. Muito obrigada mesmo, tá? Muito obrigada, Bia. Obrigada a todos. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês fiquem animados aí para essa área de bioprocesso, que é ótimo. Tô brincando, eu sou suspeita para falar porque eu gosto muito, mas enfim. E fiquem à vontade, não sei se o meu e-mail foi disponibilizado no site, alguma coisa, mas fiquem à vontade se quiser perguntar alguma coisa, conhecer o laboratório, tá bom? Eu estou à disposição. Muito obrigada.